3937-5044. 3937-5044. Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Bom dia pra você, 10 horas em ponto dessa quinta-feira, 27 de maio de 2021. Tá começando mais um Debates da Vida. Você tá aí ligadinho junto com a gente através do app Vida Play, vidafm.com.br e pelos 96.5. Convido você para você acessar as nossas redes sociais. Uma delas, tá? Para você assistir a gente através ou do Instagram, do Facebook ou youtube.com/Eu Tô Na Vida. E lá no YouTube, seguir a gente também, aliás. Você vai lá compartilhar com mais pessoas para que possam assistir o programa, fazer a sua inscrição, clicar no sininho para toda vez que tiver uma transmissão ao vivo, você receber a notificação e, claro, dar aquele joinha também na nossa transmissão hoje. Bom dia, Cláudio Apolinário. Bom dia, Bom dia, Simone Rodrigues. Já começa o programa dizendo parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida e Rá-Tim-Bum é pique, é pique, é pique. Amém. Amém? Simone Rodrigues hoje completando seus 25 anos de idade. Pois é. É uma bênção para todos nós. É muito bom ter a Simone aqui com a gente. Mas vamos lá. Então hoje nós temos um debate muito interessante. Jesus sentiu medo? Qual que é a sua posição? Qual que é a sua opinião? Nós queremos que você venha para cá. Instagram, Facebook, YouTube /Eu Tô Na Vida. Jesus sentiu medo. O medo, ele faz parte do instinto natural do ser humano. Muitas vezes não, até afirmaria que é um instinto de sobrevivência, uma reação natural com a qual o ser humano ele convive em vários momentos da vida, né? É bom ter medo. Se a pessoa não tiver medo de atravessar a rua, se a pessoa não tiver medo de pular de uma ponte, ela vai morrer. Então o medo, ele é bom, né? Eu me lembro quando eu era moleque, pequenininho, minha mãe dizia, não se aproxima do fogo, não se aproxima do fogo, não se aproxima do fogo. A gente só foi perceber, a hora que a gente chegou pertinho do fogo, sentiu aquele calorão, né? A gente falou, opa, o medo de queimar a mão faz com que a partir daí a gente não vai mais colocar a mão no fogo. Então o medo, ele é útil para a humanidade. Ele é um sentimento inerente a todo ser humano. E é aí que começa a discussão. Se o medo é algo inerente a um ser humano, e se Jesus, porque tem alguns que vão considerar que Jesus não era 100% homem, né? Se Jesus era 100% homem, será que Jesus não teria sentido medo? Mas alguns vão dizer que não, que ele não sentiu medo. Tem lá a questão do Getsemane, e aí alguns vão dizer que no Getsemane Jesus teria sentido medo, outros vão dizer que é angústia. Então qual é o teu posicionamento, que você pensa sobre isso? Jesus sentiu medo? Participe conosco, Instagram, Facebook, YouTube /Eu Tô Na Vida, mandando pela sala de chat, também participando da nossa enquete no Facebook. Abriu a transmissão, o próprio Face, ele já coloca aí a resposta para você, ou melhor, já dá a enquete para que você diga se você acredita que sim ou não, se Jesus sentiu medo, sim ou não. E no caso do Instagram, a partir de agora, quem já votou até agora, votou. Quem não votou, só vota entrando no YouTube. No YouTube, a nossa produção coloca o link, você clica no link, vai pro Instagram e vota. Ou você pode também mandar a sua consideração, a sua pergunta, o seu posicionamento através do WhatsApp da Vida. Isso mesmo, áudio, vídeo de 30 segundos ou mensagem digitada através do WhatsApp da Vida, 12997472010. Tá fora do país, coloca o 55 na frente do 12. Maravilha, então você pode mandar para cá áudio ou vídeo em até 30 segundos para que nós possamos colocar mais pessoas participando do nosso debate de hoje. Jesus, ele sentiu medo? Jesus, ele teve medo? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião, já mandando um abraço aí, ó, a Mauri Viana, Luiz, Fernando, quem mais aqui? Eu achei que tinha visto uma mulher aqui, mas não vi. Mas os dois já entraram aqui no YouTube, já estão dando aqui a sua opinião. Nós queremos também a sua participação e queremos a sua opinião, ok? Jesus sentiu medo? Teremos conosco presencialmente aqui no primeiro bloco o pastor Luciano Scala e também o pastor Fabrício Costa. No terceiro bloco teremos a participação especial do pastor Javan Ferreira, que vai nos dar também a sua opinião sobre o tema de hoje. Começo então com o pastor Fabrício. Bom dia, querido, satisfação tê-lo conosco. Muito bom dia, pastor Cláudio. Prazer, pastor Luciano.
Parabéns de novo aqui pelos seus 25, né? Obrigada. Simone, Flávia, tudo bem? E você que nos ouve, que ela nos assiste nega, né? Aqui. 25, você vê que ela não nega, né? É 27, gente. É, não, mas ela tem cara de 19, né? Vamos falar a verdade. É 27, não é 25, não. Mas a alegria estar aqui de novo. Vamos para tratar desse assunto tão interessante, né? Muito interessante esse assunto, viu? Eu gosto de falar sobre medo. Não sei porquê, talvez pelo meu histórico passado, né? Que tive muito problema com isso. Então, estou sempre trafegando aí por essas avenidas. Amém. Amém. Satisfação tê-lo conosco, pastor Luciano. Satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, pastor Cláudio. Parabéns, Simone. Obrigada. Bom dia, pastor Fabrício. Um prazer conhecê-lo. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa programação. Tenho certeza que teremos um debate muito, muito especial. Espero que até o final do programa nós possamos ajudar a pensar sobre essa temática, sobre esse lado humano de Cristo. É isso que nós vamos falar. Tenho certeza que vai ser bem interessante. Maravilha. Então já começo contigo, pastor, que está com os microfones abertos, lhe dando aí 2 minutos iniciais para sua consideração inicial. Jesus sentiu medo? Sim. Então, para nós pensarmos sobre esse tema, é preciso apresentar aos ouvintes que Jesus, ele era 100% homem ao viver na terra. Foi sempre 100% divino, mas também 100% homem. Então nós não duvidamos desse lado humano de Cristo. E nós temos, por exemplo, um texto lá na Epístola Universal aos Hebreus, no capítulo de número 4, que vai justamente mostrar que Jesus ele passou pelas mesmas situações que nós passamos, que nós vivenciamos, os mesmos desafios, as mesmas tentações. A diferença é que ele não pecou. Então, em nenhum momento a Bíblia vai negar que Jesus ele teve algum sentimento. Nós vamos ler um texto também aos Hebreus que mostra que ele temeu. Então nós temos alguns textos, nós temos esse texto também citado já pelo pastor Cláudio na abertura, acerca do Getsemane, que nos ajuda a pensar, a refletir sobre isso. Então, no meu ponto de vista, na minha primeira fala, eu acredito sim que Jesus teve medo. Por quê? Porque ele foi humano, sentiu fome, sentiu medo, sentiu frio, tudo aquilo que um ser humano sente. A única diferença é que ele não experimentou o pecado. Ele foi perfeito no seu tempo aqui na terra, em nenhum momento ele falhou. Mas a Bíblia não vai negar que Jesus teve medo, teve angústias e outros sentimentos que são inerentes ao homem. Maravilha. Consideração inicial do pastor Luciano, então no que ele afirma que Jesus teria passado pelos mesmos desafios. Portanto, Jesus sentiu medo. Pastor Fabrício, os mesmos 2 minutos para sua consideração inicial. Ok. Bom, eu acredito que, partindo do ponto de vista, não simplesmente ter medo, mas o medo ter você. E partindo dessa ótica, eu acredito que Jesus ele não teve medo. A Escritura não diz em nenhum momento que Jesus teve medo. E aqui eu vou ressaltar de novo, né? Considerando que medo é uma emoção associada ao perigo e que vai gerar, inclusive, reações químicas, né? Liberando aí os hormônios do estresse, o cortisol e tudo, preparando o indivíduo para enfrentar ou fugir. Então aqui nós temos reações químicas que são naturais e, como já dito aqui pelo pastor Cláudio, o medo é inerente ao ser. Porém, é diferente quando a gente vê na Escritura que Jesus, ele ficou angustiado, sim. Ele ficou pesaroso, sim. Ele teve fome. Como ele mesmo disse, né? A minha alma está perturbada. Então são afirmações que ele fez. Então ele teve esses sentimentos. E esses sentimentos o tiveram também, pelo menos naquele instante. Agora o medo não. O medo eu vejo como um elemento ausente na pessoa de Jesus Cristo, como também ausente nos seus discípulos pós-cruz, que todos enfrentaram morte, perseguição e inclusive cruz, com muita alegria, com coragem. Quando a gente vai lá em Hebreus capítulo 11, por exemplo, os grandes exemplos de fé ali, muitos negando o seu livramento, enfrentaram a morte, o fio da espada. Então, eu vejo aí que o medo, como esse sentimento que se apodera e faz com que o indivíduo se
se veja limitado ou dominado por ele, isso é completamente ausente na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos falar aqui um pouquinho mais, né, sobre isso daqui a pouco. Maravilha. Então o pastor Luciano defende que Jesus sim teve medo, teve todos os sentimentos e todos os desafios de um homem, e já o pastor Fabrício defendendo que não, que ele não teve medo. Eu achei interessante porque cada um, inclusive, utilizou a Bíblia para sua defesa, né, para sua linha de raciocínio. O pastor Fabrício disse: a Bíblia não afirma que ele teve medo. O pastor Luciano disse: a Bíblia não nega que ele teve medo. Então, ou seja, os dois estão com uma base interessante aí. Vamos ver o que vai dar no nosso debate de hoje. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através do 12997472010, que é o WhatsApp da vida, ou também através das nossas mídias sociais. Aproveitando, você entrando aí no YouTube, já vou fazer a minha parte aqui, clicar no joinha, ok? Clicou, entrou, já clica no joinha, porque o YouTube distribui o nosso conteúdo para mais pessoas, ok? Você também pode se inscrever no canal, você pode clicar no sininho. Eu estou achando que no dia do aniversário da Simone nós vamos bater os 7 mil inscritos. Tomara, hein? 6.990 em alguma coisa. Nós não sabemos o que é essa alguma coisa. Então, está faltando menos de 10. Então, gente, vai lá. O presente da Simone, então, hoje, hein, gente? 7 mil inscritos. Então, se você já é inscrito, compartilhe com pessoas que você conhece para que elas venham para cá, discutam o assunto e a gente também embata aí os 7 mil inscritos no programa de hoje, ok? Jesus teve medo? Nós vamos ouvir, então, os áudios do pastor Nicolas Borges e também do pastor Mauro Bonfim. Vamos lá. Eu acredito que Jesus tenha sentido medo, sim. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que nós devemos, por exemplo, ter medo de Deus. Temer a Deus significa estar numa posição submissa, estar numa posição humilde diante de alguém que é mais poderoso, mais glorioso e maior do que nós. E esse medo, a Bíblia diz, é algo bom. É algo que a Bíblia, inclusive, encoraja. Em segundo lugar, que o medo faz parte da experiência humana. É um sentimento que acompanha o homem e que não é necessariamente ruim. Pelo contrário, é muitas vezes uma expressão de autopreservação. E quando Jesus esteve no Getsêmani, a caminho da crucificação, a Bíblia fala que ele estava com o coração extremamente angustiado ao ponto de suar sangue, o que me parece uma expressão de medo. Então isso é algo que acompanha o ser humano e que não é necessariamente ruim. Pelo contrário, até nos protege de muitas coisas. Aquilo que é comum ao ser humano e que não é necessariamente ruim, isso me parece ter sido algo que Jesus sentiu em seu ministério terreno. 96.5 Debate da vida. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26, versículos 38 e versículo 39. Se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Muitos, eles falam que Jesus temeu a morte. Quando diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele veio não para cobrir os nossos pecados, mas para arrancar o nosso pecado. E para isso acontecer, ele tinha que tomar esse cálice, o cálice da ira de Deus. Quando Jesus chega aqui no Getsêmani para orar, ele não vai orar por ele vai falar com o Pai, não só falar com o Pai, mas falar pelo Pai. Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque a vontade do Pai era que esse cálice da sua ira fosse derramado sobre a humanidade. Mas Jesus tomou. Então, o cálice da ira de Deus aqui não é a morte que Jesus temeu. Jesus não temeu a morte. Jesus ele não temeu o abandono de Pedro quando o negou por 3 vezes. Jesus não temeu o beijo de Judas quando o traiu e o abandonou. O cálice aqui não é a morte, é o julgamento de Deus sobre a humanidade. Bom, maravilha. Opiniões retiradas da internet aí. O Mauro Bonfim defendendo a tese de que Jesus não temeu a morte, então, ou seja, seria relacionado ao pecado da humanidade. Já o pastor Nicolas Borges, ele mencionou aqui 2 pontos. O primeiro deles, ter medo de Deus, que Jesus teria tido este temor no que diz respeito a uma posição de submissão. E o segundo item que ele destacou é que isso faz parte da experiência humana para a autopreservação, que inclusive havia sido citado também pelo pastor
pastor Fabrício, mas que ele teria suado sangue. Então que parece que Jesus realmente teria sentido medo em seu ministério terreno. Nós voltamos então com os nossos convidados. Agora eu começo com o pastor Luciano e na sequência o pastor Fabrício. O pastor Luciano terá 4 minutos para defender a sua tese, para defender o seu ponto de vista. Enquanto isso, vai mandando mensagem para cá, mandando a sua opinião. Já já nós vamos colocar no próximo bloco. O próximo bloco é o bloco do ouvinte. Nós vamos colocar aqui a sua opinião, tanto em áudio, quanto em vídeo, quanto digitada. Nós vamos ler a sua opinião. Vai ser muito bom se você puder participar conosco. Pastor Luciano, 4 minutos. Bom, essa experiência do Getsemane citada, Lucas 22, de fato vai mostrar, né, Jesus numa profunda angústia. Ali não necessariamente fala do medo. O que vai citar em Lucas 22 é acerca de uma profunda angústia. Quando eu trabalho com essa questão do medo, olhando para a perspectiva de Jesus Cristo como 100% homem, eu uso 2 textos na Epístola aos Hebreus, sendo o primeiro deles, Hebreus capítulo de número 4, e o versículo de número 15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Percebe que o texto ele é muito claro. Em todas as coisas. A nossa semelhança. Qual a diferença? Aqui diz: mas sem pecado. Tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É uma primeira ressalva que o autor desconhecido aos Hebreus coloca. Uma segunda ressalva que eu quero apresentar, ainda nessa epístola, é o capítulo de número 5. E o capítulo de número 5, o versículo de número 7, que o autor aos Hebreus coloca, ele diz o seguinte: o qual, nos dias da sua carne, ou seja, o lado humano de Cristo, quando ele foi carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, uma outra expressão que o autor vai usar aqui aos Hebreus é que Jesus temia. Algumas pessoas leem esse texto acreditando que Jesus tinha medo de morrer, quando na verdade não é isso. O que nós encontramos lá no Getsemane não é que Jesus tinha medo de morrer. O que Jesus temia era não cumprir a sua missão de morrer na cruz. Isso é importante ressaltar. Isso aqui é um detalhe importantíssimo para nós compreendermos a relação do Getsemane com essa relação de aos Hebreus 4 e aos Hebreus capítulo de número 5. O que Jesus temia não era morrer porque ele sabia que ele morreria. Ele tinha total convicção. O que ele temia era não cumprir o seu propósito. Porque no Getsemane a angústia foi tão profunda, como o próprio pastor Nicolas colocou aqui, ele chegou a chorar lágrimas, né, de sangue. Foi uma angústia de suar sangue, melhor dizendo. Foi uma angústia tão profunda que ele acreditava que ali ele poderia morrer. Naquele local, naquele momento. Quando na verdade a profecia citada é que ele seria crucificado. Sendo assim, eu acredito tranquilamente que o que o autor aos Hebreus coloca aqui no capítulo de número 5, versículo de número 7, que ele temia e ele orou, e percebe que o próprio autor vai dizer, e ele foi ouvido, a oração dele teve resposta. Sendo assim, eu acredito tranquilamente que Jesus, ele teve medo. Não foi o pavor, como muitas pessoas conseguem relacionar medo com pavor, são coisas diferentes, mas sim medo, aquela angústia, aquela profunda. E no Getsemane, quando a gente olha para aquela cena dele tendo ali o sangue, nós percebemos sim que é fato aquilo que Jesus sentiu. Maravilha. Pastor Fabrício terá também os mesmos 4 minutos, até 4 minutos, para defender o seu ponto de vista com relação ao tema. Jesus sentiu medo, nós queremos a sua participação. Pastor Fabrício, 4 minutos. Ok. Bom, eu sou completamente de acordo aí com o pastor Luciano, que diz que Jesus é 100% homem, e é mesmo. Aliás, alguns até acham que não, né? Isso já jogaria por terra muita coisa acerca da própria pessoa de Jesus e a sua obra. E lembrando sempre que o que faz de alguém 100% humano é a presença da natureza humana. Ponto. Natureza pecaminosa foi agregada, veio depois. Essa é uma outra história. Então, Jesus, ele sentiu medo.
Olha, eu nem estou aqui pontuando a questão de presença do sentimento, mas governo do sentimento. E em nenhum momento você vê na Escritura Jesus sendo governado ou direcionado, ou motivado, ou impedido por esse sentimento. É um elemento ausente na vida de Jesus, como também dos seus discípulos posteriormente, como já falei aqui também. As referências que vão trazer temor, né, o medo ou pavor, obviamente quando você pega outras traduções e você vai lá com base nos textos gregos, né? Eu acho inclusive que naquele áudio do pastor Nick, ele confundiu medo com respeito. Você ter temor a Deus é uma coisa, você ter medo de Deus é outra coisa. Aliás, 1 João capítulo 4 vai dizer que no amor não tem medo. 1 Timóteo 1,7 vai dizer que Deus não nos deu espírito de medo. Então não é algo que Deus vai requerer dos seus, medo. Não. Agora, submissão sim, respeito sim. Então quando a gente vai das referências, por exemplo, Mateus 26:37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se muito e angustiar-se. Então Jesus entristeceu-se, sim, angustiou-se, sim. Vamos lá então agora para Marcos 14:33-34. E tomou consigo Pedro e Tiago e a João e começou a ter pavor. Essa tradução aqui, aí vai onde eu acabei de dizer. Quando você vai no termo grego, uma tradução muito mais razoável e que vai se alinhar com os demais evangelistas, é que Jesus teve ali um espanto, surpreso, mas não com medo. Aliás, o pastor Luciano até disse que o pavor, né? Mal aplicado aí mesmo. Não é o Jesus ficou com medo da situação. Não. Quando a gente vai lá para Lucas 22:44, tudo aqui ainda dentro do Getsemane, e posto em agonia, orava mais intensamente. O que é que veio antes das grandes gotas de sangue que Jesus transpirava? Agonia. O texto já está explicando, não foi medo. Então o medo é um elemento, repito, ausente, porque Jesus sabia para o que tinha vindo, porém, em muitos momentos, como ele mesmo declarou, ele estava angustiado, como ele fez lá em João 12:27, por exemplo. Meses antes da cruz, ele vai dizer para os discípulos: agora a minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas para isso vim a essa hora. Então Jesus nunca disse que estava com medo. E os textos bíblicos, ainda que trazem aí o pavor, e até Hebreus 5, né? O versículo 7, quando o texto então vai dizer que Jesus foi ouvido quanto ao que temia, esta também é quando você vai no termo grego, uma melhor tradução para isso é quanto ao que Jesus, a reverência de Jesus, o respeito de Jesus, ele foi ouvido por conta disso, reverência. Outras traduções vão dizer isso. Então, não cabe aí também, de novo, a partícula, né? O sentimento medo, aquilo que te reprime, que te controla e que te neutraliza. Então, isso nunca aconteceu com a pessoa de Jesus Cristo. Maravilha. Nós vamos então ao nosso intervalo. Na sequência nós voltamos com o nosso debate e o próximo bloco é o bloco do ouvinte e o bloco do embate. É o bloco onde nós teremos a oportunidade de interferir um na fala do outro para que possamos te ajudar na conclusão do tema de hoje. Jesus sentiu medo? Nós queremos a sua participação. Se você puder agora, compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você conhece pelo WhatsApp, você que está nos ouvindo pela Vida 96,5, pelo WhatsApp, você que está nas mídias sociais aí, compartilhe através das próprias mídias para que mais pessoas estejam conosco e possamos discutir este tema. Jesus, ele sentiu medo? Jesus teve medo? Nós queremos a sua participação. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Curso Avançado Completo Teológica Vida. O curso teológico que está ajudando pessoas em todo o Brasil, da teologia sistemática até as línguas originais da Bíblia, como grego e hebraico. Adquira hoje mesmo o seu curso com 3 livros e 48 matérias em 12 vezes sem juros no boleto bancário. Mas atenção, restam poucas vagas. Teológica Vida. Fone Whats 11 93355 6677. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida! Tudo de bom!
mais simples ao sofisticado. Os mais belos projetos de decoração utilizam vidro para dar aquele toque de requinte. A Prevent Glass tem tudo para o seu projeto ficar ainda mais belo. Guarda-corpo, escadas e cobertura de vidro, box de espelhos e a linha exclusiva de fechamento de sacada Prevent Glass. Você imagina? E a Prevent Glass realiza com a melhor qualidade. Ligue 12 997 33 3300 e peça um orçamento. 997 33 3300. Prevent Glass, especialista em vidros. Vida. Tudo de bom. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. O Hortifruti Açougue Supermercado Oriente tem tudo o que você precisa em um só lugar. Açougue com a melhor qualidade e preços da região. Hortifruti sempre com frutas, legumes e hortaliças fresquinhos esperando por você. Supermercado completo para você abastecer a sua casa com os melhores produtos. Faça seu pedido pelo nosso delivery ou retire. 12 99612 3934. 12 9612 3934. Consulte condições. Hortifruti Açougue Supermercado Oriente, em São José dos Campos. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. E aí, pai, beleza? E aí, filho? Viu o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada? E experimentar a proteção veicular da Touros. Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa. E sem perfil, qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP, terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio a pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 3412 8871. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. Muito mais vida, muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. E tem a sua participação também, porque agora é o bloco do ouvinte. Você que ainda não participou, corre lá no WhatsApp da Vida, pode deixar o seu áudio ou vídeo, tá? De 30 segundos dando a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Jesus sentiu medo? Então vai lá, 12 99747 2010. Tem a pesquisa também que você pode ir lá participar no nosso Instagram e Facebook. Eu tô na vida e eu pergunto, Cláudio, como tá a pesquisa? Vamos lá. A pesquisa está bem interessante, porque nós estamos praticamente no 50-50, praticamente no meio a meio. No Facebook, 43-57. 43% estão dizendo que sim e 57% estão dizendo que não. No Insta, 50-50. Travou no 50-50. Então, quer dizer, a metade dos nossos ouvintes acreditam que sim, Jesus sentiu medo, e a metade acredita que Jesus não sentiu medo. Qual é a sua opinião? Nós vamos agora ouvir os áudios. Nós temos aqui muitos áudios, temos também mensagens enviadas aqui através da internet, através das mídias sociais, também através do WhatsApp, que eu quero ler para vocês. Então a gente começa com os áudios, Simone. Na sequência eu leio algumas opiniões. Vamos lá. O áudio do Antônio Oliveira de Taubaté, Danilo de Caçapava, o Gabriel Carvalho de São José dos Campos e também o José Alves de São José dos Campos. Vida, Antônio Oliveira aqui de Taubaté. Parabéns, Simone Rodrigues. Eu queria perguntar, de posse desse tema, sobre os professores explicarem para mim Hebreus capítulo 5, versículo 7, que Jesus orou para ser livre da morte e foi ouvido no que pediu. Isso está referente ao Getsemane. Bom dia, Rádio Vida, aqui é o Danilo de Caçapava, o Taiada.
Eu acredito sim, Jesus teve medo sim, né? Eu creio que ele não temeu a cruz, porque a cruz já era algo destinado, ele sabia que ia passar por aquilo, porém ele temeu o cálice dos nossos pecados, né? Porque ele nunca havia ficado sem a presença de Deus, sem a participação do Pai. Amém? Deus abençoe. Bom, acredito que Jesus teve medo sim, porque em uma parte ele era ser humano. Então, com certeza, uma parte dele era ser humano. Então, com certeza ele pode ter medo sim, com certeza. A paz do Senhor a todos os debatedores, sou José aqui de São José dos Campos. E eu vou fazer uma pergunta. Aquela passagem lá de Lucas 22 não foi o medo que Jesus teve? Eu queria saber se é medo ou o que foi. Obrigado. Bom, nós temos aí a opinião então dos nossos ouvintes e ficaram duas perguntas. Já eu leio elas novamente aqui para os nossos convidados. Luiz Fernando de São José dos Campos, Jesus 100% homem, acredito que sim. Já o Cristo, um ungido e 100% Deus, este não sentiu medo. Pelo contrário, foi a força que o impulsionou a cumprir a vontade do Pai quando ele disse que, se fosse possível, que este cálice fosse afastado dele. Mas em agonia e suando gotas de sangue, levantou-se e cumpriu o amor de Deus por todos nós. A Mauriviana, então Jesus não foi 100% homem, já que lhe faltou o sentimento de medo. Para ser humano, teria que ter todos os mesmos sentimentos, sem faltar nenhum. Helenice Oliveira, medo sim, pavor não. Porque ele tinha confiança em seu pai. José Raimundo, não, com certeza. Jailton José, no meu entender, ele não sentiu medo. Bom, volto então com os nossos convidados. A gente agora é o momento do embate, onde nós teremos a oportunidade, inclusive, de interferir um na fala do outro. Mas ficaram duas perguntas aqui. O Antônio Oliveira, de Taubaté, ele perguntando se em Hebreus 5 e 7, onde Jesus orou, se foi o Getsemane. E o José Alves, que foi o último áudio que nós ouvimos, ele perguntando se a passagem de Lucas 22 foi medo que Jesus sentiu. Senhores. Bom, eu olhando para esse texto de Lucas 22, eu já até comentei um pouco sobre ele, mas vamos comentar um pouquinho mais. O medo ali, algumas pessoas entendem que foi por causa da cruz. Não. No meu ponto de vista, Jesus não tinha medo de morrer na cruz, até porque ele sabia... Essa era a missão dele, né? Exato, ele tinha essa consciência. Ele veio para isso. Exato, e já tinha sido profetizado. Qual que era o receio e por que Jesus ora daquela maneira na questão do cálice? Aqui eu tenho algumas ideias. A primeira delas é que Jesus temia morrer ali e não cumprir aquilo que ele tinha sido destinado. Então, quando eu relaciono esse texto de Lucas e com o texto aos Hebreus, eu penso desta forma, que o receio de Jesus era não cumprir. O outro ouvinte colocou a questão dos pecados. E de fato, se nós olharmos para o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 4, vai dizer que a morte de cruz foi justamente para isso, para levar os pecados, para pagar esse preço. E qual que é o maior preço do pecado? Né? Algumas pessoas vão colocar, é a morte. Não apenas isso, mas é o afastamento. Se a gente olha para Isaías 59, 2, vai dizer que quando nós pecamos, nós nos afastamos. Jesus nunca esteve afastado de Deus. Então, uma outra forma de nós interpretarmos esse texto era um medo de ficar ausente da presença de Deus por conta do pecado. E é por isso que ele vai fazer aquela expressão, né? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque é justamente essa distância, esse distanciamento. Ou seja, não seria o fato de Deus ter desamparado, mas os nossos pecados terem causado esse afastamento. Esse afastamento. Esta é uma das maneiras de nós compreendermos a relação do texto de Lucas 22 com o texto de aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo 7. Ok. Pergunta então respondida do nosso ouvinte. Mais alguma observação, pastor Fabrício? Então, eu concordo com boa parte do pastor Luciano. Eu só não enxergo o elemento medo aí na pessoa de Jesus. Aliás, Lucas 22 mesmo, como todos os demais textos, não trazem essa ideia de que Jesus ficou com medo. Então, o texto aqui, o versículo 44, Lucas 22, está dizendo que posto em agonia, aflição. Agora, por que essa aflição? Aí vem
a questão do cálice, a ira de Deus, né? Isaías 53:5 vai dizer que agradou a Deus moer Jesus. Ele sabia disso. Então veio aquela aflição, que lá em João 12, que eu já fiz aqui, meses antes, ele está visualizando a cruz que viria, e ele está falando para os discípulos, olha, a minha alma está perturbada, mas não tem medo aí. E vou repetir, eu não estou aqui discutindo se Jesus era 100% homem ou não. Claro que ele era 100% homem. E eu também não disse que Jesus nunca teve uma experiência com sentimento de medo. Também não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando acerca de presença de medo, mas governo de medo. Jesus não teve medo nesse sentido. Não, peraí, mas aí o senhor deixar de fazer. Então, mas eu coloco algo importante então. Então o senhor não nega que Jesus tenha medo. O sentimento? É. Sim, ele pode ter tido experiências com o sentimento, o medo, que é inerente ao ser. Ok. Mas então, governado? Ou deixar de fazer algo por conta de medo? Então acho que movimentado por conta de medo? Eu concordo, porque a questão do governo, eu até anotei, porque o senhor falou, eu até anotei que eu queria comentar. Mas a questão do governo do medo, eu também acredito que não. Ainda que eu fiz uma diferença no começo da minha fala do medo do pavor. Então, Marcos 14:33 fala pavor, né? Sim. Eu até cheguei a procurar em outras traduções e fala pavor. Então, eu particularmente, eu acredito que esse governo também pelo medo, eu também concordo que ele não tenha tido. Então, ó, eu vou até melhorar. Então, nem é governo, é Jesus ter reagido à presença desse medo. Não houve essa reação à presença de medo. Não, tudo bem, mas é que a pergunta é, Jesus sentiu medo? Então, não, sentiu medo nesse aspecto de estar lá no momento e o medo, então, levá-lo a alguma ação? Não. Não tudo bem, mas então a gente está categorizando o medo. Sim, porque o medo é inerente. Então, é uma reação biológica. Ok, então, se Jesus sentiu medo, então a resposta é sim, Jesus sentiu medo. Não sentiu. Uma das possíveis... Por que ele não sentiu medo? Nesse sentido, não. Mas aí o senhor está no sentido de... Então... Jesus sentiu medo? Sentiu, mas no sentido XYZ, não. Não. Aí, olha só. O que é medo? Então, medo é uma reação do indivíduo que surge sempre quando ele está exposto ao perigo, né, uma ameaça para si mesmo ou alguém, né, necessariamente ligado a ele. Isso vai gerar reações que são biológicas, vai até liberar hormônios que vai preparar o indivíduo para enfrentar ou fugir. Então Jesus não teria sido preparado para enfrentar? Não, mas o sentimento de medo não foi algo que impulsionou ou estava presente nas reações de Jesus. Jesus não teve reações por conta do medo naquele momento. Pastor, então, mas quais são as reações que podemos ter por causa do medo? Você falou fuga ou encarar. Não, sim, mas Jesus pode ter encarado. Porque, olha, a internet é uma maravilha, né? Mas nem sempre ela é tão boa. O significado de medo. Uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de um perigo real ou imaginário. O perigo ali era real. Sim, a psicologia diz. Sim. O perigo ali era real. Sim, mas não é só o medo que vai desencadear isso. Todos os sentimentos aqui que realmente Jesus reagiu a eles. Agonia, isso está no texto. Medo não. Medo não. É isso que agonia igual angústia. Deixa eu pensar, deixa eu só colocar algo aqui. Igual sofrimento. Para não perder esse foco. Quando a gente relaciona... Agora, medo não. Uma das explicações de Freud, não quero usar a psicologia, mas uma das explicações de Freud para a questão do medo é relacionar o medo com angústia. Então ele coloca que a angústia provoca medo. A angústia provoca. Eu discordo, porque eu acho que medo é um sentimento tão diferente da angústia. Então, Jesus teve angústia, então? Sim, angústia, sim. O texto diz, sim. Ok, o que é angústia? E o que é angústia? Estado de ansiedade, inquietude, sofrimento. Tormento. Mas o próprio Jesus diz pra gente não andar ansioso por nada e o próprio Jesus teve ansioso? Não, mas peraí, mas a ansiedade como sentimento de ansiedade é um sentimento que se baseia em incertezas. Jesus é autor e consumador da fé. Jesus não tinha incerteza de nada. Então ele não teve ansiedade? Não. Então se ele não teve ansiedade, não teve angústia, porque a ansiedade não está conectada com a angústia? Mas vamos definir a angústia aqui como um sentimento de sofrimento, não ansiedade. Aí estão relacionando... Essa que é a realidade. Os sentimentos de Jesus, eles... Aliás, quando a gente vai falar em medo... Eu acho que o pastor Fabio está com medo de dizer que Jesus teve medo. Não, mas de jeito nenhum. Ele não tem medo.
Pastor Fabrício é destemido. É um homem destemido. Não teve não. O que eu estou dizendo é isso aqui, gente. Olha, você não vê na Escritura Jesus reagindo à presença de medo nele. Não tem isso. Você vê Jesus reagindo à presença de agonia, você vê Jesus reagindo à presença de um sofrimento, perturbado, mas bem, não pastor. medo. É isso que eu estou dizendo. Então, mas aí o tema tinha que ser assim, então, olha. Jesus reagiu ao medo. Aí o senhor estava 100% certo. Agora, Jesus sentiu medo. O senhor mesmo acabou de dizer que ele sentiu. Não. Olha, eu vou explicar de novo. Volta Você no hoje, VAR, coloca olha, o eu vou te VAR falar. aí. Quando não é o parceiro que vem contra mim, é ele. Meu Deus do céu. A gente combina antes. Mas o senhor concorda comigo, pastor Luciano? Não. Porque sentiu, ou seja, ele teve um sentimento, ele pode não ter reagido. Não, mas é diferente. O pastor falou que ele pode ter passado pelo presença, medo. Então, a se ele presença. passou, ele sentiu. Sim, mas pera um pouco, pera assim. Olha, eu posso ser aberto a sentir alguma coisa. Mas isso não significa que quando eu sentir, ele vai me dominar ou vou reagir. Sim, mas a pergunta não é se Jesus foi dominado pelo medo. Não a pergunta é se Jesus sentiu medo. Então, mas ele sentiu nesse aspecto. Jesus sentiu medo a ponto de reagir a este sentimento? Ok, então a resposta... Então eu vou tentar traduzir a resposta do pastor Fabrício. Jesus sentiu medo, mas não reagiu ao medo. Teve domínio próprio. Não. Porque ele teve domínio próprio? Sim, isso com certeza. Ok. Sim, mas olha, é que eu achei que eu ia conseguir resolver isso aqui mais fácil na minha primeira fala aqui. Eu não estou negando que Jesus não conhecia o que era o sentimento, a experiência. Sim, porque veja, por que eu estou forçando nesse ponto? Porque tem até um ouvinte aqui que mandou a mensagem, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, mas ele fala, inclusive, ele se dirige aí ao pastor Fabrício. Achei, é o Amauri Viana. Então, pastor Fabrício, quer dizer que Jesus não foi 100% homem? Claro que foi. Se lhe faltou o sentimento de medo, então, mas eu não disse isso. Para ser um humano, teria que ter todos os mesmos sentimentos, sem faltar nenhum. Então, mas eu não disse que faltou. Então não faltou. Desde o começo eu falei que não faltou. Então não faltou, então Jesus sentiu medo. Ó, é diferente você estar sujeito a experimentar o medo e ser um medroso. Ou reagir àquele momento de medo. Então, eu só diria que Jesus não tivesse medo se o medo fosse considerado um pecado. Eu diria que não. Daí, por exemplo, ainda que a primeira menção de medo está lá em Gênesis, depois que Adão pecou, né? Ele sentiu vergonha e medo. Sim, mas eu não... se fosse considerado pecado, eu diria que não. A ira pode ter passado nele, sim, mas ele não deu vazão a isso. É igual a desobediência. Por causa do pecado. Desobediência não é uma ação que está vinculada ao pecado, de jeito nenhum. Porque Adão desobedeceu e não era pecador. Jesus é a mesma coisa. Ele traz essa natureza, né, de Adão, a natureza humana, né, a pré-lapso, e que poderia ter, sim, desobedecido. Pastor, mas não desobedeceu. Então eu pergunto. Pode. Aqui eu acho que agora eu me ajudei e me achei aqui. Jesus poderia ter desobedecido. Sim. Só que o fato de Jesus poder desobedecer não o tornou desobediente. O fato de Jesus ter uma experiência, ou saber, ou perceber o medo, não significa que ele teve medo. Mas ele sentiu medo? Não, do jeito que você está perguntando, não. E lá vem você de novo com esse jeito aí. Eu estou perguntando da forma simples. Mas uma pergunta. Cadê a segurança? Mas uma pergunta, pastor. Teria problema, no teu ponto de vista, se ele tivesse sentido medo? Eu vou te dizer por quê. Boa pergunta. Excelente pergunta. Qual é o problema de Jesus ter sentido medo? Porque o senhor defende que Jesus era 100% homem. Sim, com certeza. Se ele era 100% homem e o medo é um sentimento inerente ao ser humano... Ele sendo 100% homem... O medo é inerente ao homem. É inerente ao ser humano. Sim, como presença de sentimento e possibilidade. Sim. Como eu acabei de falar aqui o exemplo de poder desobedecer. Só que Jesus desobedeceu? Não, mas ele podia. Aliás, ele foi tentado, né? Tentação de Cristo não foi cumprimento de tabela. Só que ele poderia, sim. Então, o fato da possibilidade de desobedecer não tornou Jesus desobediente. Sim, a possibilidade mas de o medo Jesus... é sentimento, né? A desobediência seria uma reação. Então, olha, eu tive uma oportunidade e desobedeci. Agora, o sentimento não é uma reação. Sentimento é um sentimento, eu senti. Sim, é um sentimento que vem junto com as ocasiões. Será que quando ele era pequenininho ele não sentiu medo de pôr a mão no fogo? Ele não sentiu medo de... Sim, mas aí está mais ligado até à prudência. Sim, mas sentiu medo. Ao medo como sendo, inclusive, algo que vai proteger. Claro, sim. Então ele sentiu medo.
Então, a maneira que você pergunta que desvirtua o que eu estou dizendo. Ele não quer, ele tem medo de dizer que Jesus sentiu medo. Agora, qual é o problema de Jesus ter sentido medo? Mas qual foi o problema? Olha só, Hebreus vai dizer que Jesus é o autor e consumador da fé. Fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, como é que aquele que é o autor, o consumador da fé, pode ter um momento em que o medo, e aqui cá para nós, vamos lembrar o texto de Mateus 14, quando Pedro anda sobre as águas, ele afunda porque teme. Vamos lembrar o que Jesus cobrou de Pedro? Você duvidou, porque medo, ele anda junto de braço dado com outra figurinha nociva, dúvida. Quando eu digo que Jesus teve medo, eu vou ter que dizer que Jesus duvidou. E isso eu não posso dizer, porque dúvida aí já seria pecado. Bom, deixa eu ver aqui. Tudo que não é de fé é pecado. Deixa eu ver mais algumas opiniões dos ouvintes. Como é que eu vou dizer que o autor da minha fé teve medo? Não posso dizer isso. Eu sinto que o pastor Fabrício está com medo de dizer que Jesus teve medo. Porque nós poderíamos então falar, então medo, na concepção do pastor, o medo é ausência de fé, no caso. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu olho o medo exatamente assim. Não é simplesmente a presença dele. O medo pode estar, é aquilo, eu posso ter a possibilidade de temer, mas não temer. Eu estou aberto, estou sujeito, por conta da minha humanidade. Mas isso nunca... Mas lá no fogãozinho, lá de lenha, da Maria, de José, Jesus pode ter tido a prudência. Sim, a prudência. A prudência é baseada no quê? Né? Se eu puser a mão no fogo... Sim, mas se eu puder... Continua, se eu colocar a mão no fogo... Vou queimar a mão. Eu vou queimar a mão, então eu não vou colocar, por quê? Porque eu sou inteligente. Ah, mas então ninguém tem medo. Então eu não tenho medo de atravessar a rua. Não. Eu sou prudente, eu sou inteligente, eu não atravesso a rua porque arrumamos um outro nome agora. Então mas a gente não chamamos mais ninguém de medroso. Não, a questão é que ele está pegando todo medo. Mundo é prudente. E está abrindo um leque enorme aí e classificando de medo aquilo que no fundo nem medo é. Porque o medo é justamente aquela sensação que surge e oferece, ela é ameaçadora. Não, peraí, mas aí eu vou ler aqui, deixa eu até voltar. Fobia, daí no caso seria uma fobia. Eu quero voltar aqui. A fobia eu quero voltar. Doença, né? Não, e dessa vez eu não vou nem para a internet. Dessa vez eu vou aqui para as minhas anotações, para o meu bloco de notas das falas do pastor Fabrício. O pastor Fabrício começa o debate e ele disse o seguinte, que são reações químicas que podem causar fuga ou enfrentamento. Sim, é inerente a isso. Então não é o pavor. O pavor já seria a fobia. Sim, mas pera um pouco. Aqui o indivíduo ele está sob um momento em que ele está já aterrorizado. Então, esse sentimento já vai gerar nele ou corre ou enfrenta. Não é isso? Naturalmente do ser. Eu não estou dizendo que Jesus, vou repetir, nunca teve uma experiência com esse sentimento. Sim, mas... Então Jesus sentiu medo. Porque conhecia. Em algum momento. Não. Então ele sentiu medo. Então, eu vou classificar que sentir medo é quando eu estou reagindo a ele. Então, é algo que ele já está... Mas de onde o senhor tirou essa classificação? Não, mas é a realidade, ué. Não, a pergunta ela é simples. Jesus sentiu medo? Ele teve o sentimento de medo? O senhor disse que sim, mas ao mesmo tempo o senhor disse que não. Não, então, porque não é só presença do medo. É a resposta que eu dou a ele. Então o senhor não estaria respondendo a pergunta assim, ó. Jesus reagiu ao medo? Sim. Não. Aí tá certo. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, Jesus sentiu medo? Então, sentiu medo. Nessa ideia de que reagiu ao medo... Se enfrentamento é uma reação do medo... Ele enfrentou, encarou, foi pra cruz do Calvário e morreu pelos pecados da humanidade. Mas pera um pouco. Mas quem é que falou que a reação de Jesus foi por conta do medo? Aí vamos para todos os textos aqui. Nenhum texto faz menção de medo. Por que nenhum texto fala mas o texto também diz que ele não sentiu? Sim. Não. Mas o texto diz que ele não sentiu? Quando o texto traz agonia, tristeza, espanto, quando o texto traz que Jesus ficou perturbado, já está dizendo quais foram os sentimentos que motivaram as ações de Jesus. Agora, medo você não tem nenhum. Marcos 14, 33. Então, Marcos 14, o texto de Marcos, o termo lá de Marcos 14, que é equitambeó, você vai traduzir ele melhor por espanto, surpreso. Aliás, no capítulo 9,
versículo 15 de Marcos, esse mesmo termo está lá. E não traz expressão de medo, não é uma referência a medo. No capítulo 16, versículos 5 e 6, mesma coisa, o termo está lá de volta e não é uma referência a medo, sempre espanto, aquele momento. Então, não cabe medo aí. E isso é uma coisa interessante. Por que as traduções, as versões, não trazem medo especificamente? Por quê? Porque isso não cabe. Nem a pessoa do Cristo e nem o texto suporta isso. Porque isso não aconteceu com Jesus. Deixa eu ver a opinião dos ouvintes aqui. Nós temos 2 áudios, Simone, então vamos ouvi-los? Vamos lá. Carlos de Santo André e também o pastor Márcio Unicap de Taubaté. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é Carlos de Santo André. Jesus, ele tinha todos os sentimentos humanos, apesar dele ter a conexão com o Pai e ser o próprio Pai. Mas no Getsemane, em Mateus, Jesus disse aos seus discípulos que sentia tristeza até a morte. Em Marcos, usa a palavra pavor em algumas versões. Então sim, ele teve sim um momento em que ele sentiu medo, mas a diferença é que ele tinha a consciência do plano que Deus tinha para ele. A paz do Senhor Jesus. Parabéns, Simone, muitas primaveras. Eu acredito que Jesus teve medo, sim. E isso não diminui ele como Deus. Eu acredito que ele teve medo como um ser humano que ele foi. Um abraço, Deus abençoe, a vida é tudo de bom. Bom, estamos aí então com as opiniões dos nossos ouvintes. Muito obrigado ao Carlos de Santo André e também ao pastor Márcio de Taubaté. Obrigado a todos os pastores que acompanham a nossa programação. Temos aqui também o Josué Silva que faz uma pergunta. Se Jesus não sentiu medo, qual é a justificativa de ele pedir para não morrer? Então, se Jesus não teve medo, como explicar Lucas falar que ele teve todos os sentimentos humanos? Senhores? Bom, aliás, eu quero aqui... Não morrer, não. O pastor Luciano falou bem aqui. A questão que... Vamos lembrar aqui que Jesus teve todos os sentimentos humanos que não estão vinculados a uma natureza caída, né? Porque tem sentimento que é diabólico. Inveja. Isso Jesus não teve, né? Vamos pontuar isso aí, né? Desejos que nunca Jesus possuiu, porque são muito inerentes ao ser caído. Como Jesus não tinha natureza caída. Agora sim, qual que foi a pergunta aí mesmo? A pergunta era isso, se Jesus não teve medo, como explicar os sentimentos Então, humanos? Sentimentos que estão descritos. Agonia, tristeza, espanto, perturbação, isso sim. Por conta do cálice e não da morte, né? Uma vez que aí a motivação que ele perguntou antes, o pastor já havia respondido, né? Foi o fato de Jesus não estava com medo da morte, mas estava com medo exatamente dessa separação, desse afastamento com Deus. Amém. Benê, de São José dos Campos, pergunta: se Jesus ensinou aos homens, simples mortais, a não temerem a morte, a serem fortes nos dias da angústia e tribulações, sendo ele Deus, o homem simultaneamente, teria ele temido a morte? Não. E cita Lucas capítulo 12 e versículo 4. Pois é. Então já foi explicado aqui pelos nossos convidados. O que a pessoa coloca às vezes, pastor, é a questão de Jesus em algumas situações, ele não ir em determinado lugar, João 7, né? Porque queriam matá-lo. Isso. O fato não era que ele queria... Dormir em Samaria. Exato. Não é que ele tava com medo de morrer. É que ele tinha uma missão, tinha um propósito. Então o fato ali não é que ele tava com medo de ninguém lá, não. Exato. Ele estava simplesmente se preservando para cumprir. Neste episódio ele não teve medo. Não, ali Neste não. episódio não era medo, mas Jesus teve medo. Sim, teve. Sentiu medo. Um dos textos que eu acredito que eu consigo enxergar é o do Getsemane ali, aquele momento, daquela angústia profunda. Então, mas gente do céu, onde é que tá? Você pega todas as referências aqui. Por que nenhum texto traz a palavra medo? Por quê? Aquela pergunta interessante. Tudo bem, pastor, mas eu vou radicalizar. A Bíblia não fala que Jesus defecou, mas ele defecou, não defecou? Sim. Humano. Mas o texto não diz, pastor Fabrício. Como é que o senhor afirmou isso agora, assim, tão na lata? Não, mas pera um pouco. O texto não diz medo, mas traz outros sentimentos que estavam presentes no momento. Mas não quer dizer que Jesus não tenha tido medo. Sim, mas se ele tivesse tido medo... Eu posso afirmar que ele não teve? Pode afirmar, porque o texto não afirma. Mas o texto também não afirma que ele foi no banheiro e ele foi. Sim, mas isso é outra coisa, né? Você não tem o texto que vão dizer, fazer uma referência dentro do mesmo contexto, como com Davi que cobriu os pés. Você não vai ver Jesus cobrindo os pés. O texto não diz isso. Mas dentro do contexto em que houve sentimentos que movimentaram Jesus, aí repito. Sim, mas de repente neste momento teve estes, mas não quer dizer que durante a vida de Jesus ele não tenha tido medo.
Ou dá para afirmar isso também? Eu acho que dá para afirmar. Justamente porque o texto pastor Luciano? Não, porque o que a Bíblia vai dizer, por exemplo, é que Jesus, enquanto viveu, não pecou. Sim. Ponto. Então esse está afirmado. Afirmado. Isso não discute. Agora, que ele teve algum sentimento que está inerente ao homem, a Bíblia não anula. Então, a inerência como possibilidade. Porque olha só, vamos pegar só 2 textos aqui. Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo. Pastor Luciano, o medo está grande. Deus não nos deu espírito de medo. Mas Jesus tinha. Como assim? 1 João 4,18. No amor, não há medo. Mas Jesus tinha. Então, o negócio vai ficando difícil. Mas, por exemplo, quando não nos deu espírito de medo, tá se relacionando ao quê? A missão, a se cumprir uma missão? Não, ele não nos deu esse espírito de medo. Sim. Realmente, nós colocamos a nossa vida se for preciso. Aí, nesse ponto, não. Agora, não que nós nunca teremos medo. No amor não existe medo. O que significa isso? Quando há amor... Na minha categoria de relacionamento com Deus, não existe medo. O amor que existe entre eu e Deus não tem medo no meio. Eu me entrego na minha relação com Ele. Aí eu também acredito que não exista medo. Sim, mas dentro do que Jesus veio fazer na sua obra, então ele teve medo de fazer o que ele veio para fazer? Não, o texto também não diz isso. O texto diz que Jesus teve agonia, Jesus teve tristeza. Estou repetindo tudo aqui. Então são sentimentos que o texto bíblico diz que sim, não simplesmente estavam presentes ou era possível que Jesus os sentisse. Não é só isso. Foram sentimentos que Jesus reagiu a eles porque eles estavam presentes mesmo, latentes em Jesus. Então Jesus chega a dizer: eu estou agoniado, eu estou triste, eu estou perturbado. Mas nunca Jesus disse: eu estou com medo. Mas acho que agora vai chegar num ponto interessante. Por que ele esteve angustiado? Na agonia. Qual foi o motivo da sua agonia? O cálice. Então, e qual que era a questão do cálice? Qual que era o receio dele referente ao cálice? A ira, a separação, que o pastor bem colocou. A separação. Então, e qual que era o problema da separação, do meu ponto de vista? O medo de distanciar-se da presença de Deus. O problema está na palavra, né? O pastor Fabrício não quer usar a palavra medo. Não então a gente usa prudência, receio. O texto não quer usar a palavra medo. O texto de qualquer não forma, usa o medo. De qualquer forma não usa o medo. Mas de qualquer forma é importante ressaltar que a pergunta do tema de hoje é se Jesus sentiu medo e não se Jesus sentiu medo no Getsemane. A gente está usando o Getsemane como um pano de fundo porque surgiu no debate. É um texto, né? Que dá para pensar. Isso, mas eu digo assim, nesse texto, então tudo bem, aí pode ter um debate interessante. Não, ali naquele momento não era medo, era angústia, era isso, era aquilo. Mas a gente sentiu medo, ele nunca sentiu medo? Nunca. Na história, Jesus passou 33 anos aqui, não sentiu medo nenhuma vez? Possibilidade de medo? Sim. A questão... Não, se ele sentiu, não se ele teve possibilidade de ter medo. Porque ele teve a possibilidade de pecar e não pecou, isso tá certíssimo. Então. Mas nos 33 anos nunca teve medo. Bom, se teve nesse aspecto de... Destemido total. Ou então algum momento que olharam assim e falaram assim: olha, Jesus está tremendo de medo. Isso aí eu acredito que isso nunca aconteceu. Não, ok, mas a pergunta é: ele sentiu medo? Nem com 12, nem com 14, ele sentiu, nem mas com ele 18. não demonstrou. Não. Ele sentiu, mas não tremeu. Ele sentiu, mas não demonstrou. Ele sentiu, mas não suou. Não. Ele não, simplesmente ele não foi acometido por isso. Nos 33 anos, eu acredito atravessar a rua, jogar bola, bom, aí a gente vai pegar. Então, se a gente pensar... Não, eu acho que é melhor, a gente vai fundamentando na informação que temos, né? Mas e o fato? Mas eu creio que não. E a própria pessoa de Jesus, mas ele não vai encontrar em alguns momentos, inclusive Jesus fugindo? Então. Ele fugiu nesse momento, mas não foi o motivo. Mas foi o quê? Prudência. Ué, mas a gente só tá mudando o nome então? Então ninguém mais tem medo, todo mundo é prudente. Escuta, mas tem gente que foge porque é inteligente, não é porque tá com medo. Então uma criança não põe a dedo na tomada porque ela é prudente, não é porque ela tem medo. Mas aí é outra situação. Luiz Fernando de São José dos Campos, Alguém me socorre, por favor. Concordo no ponto. Concordo no ponto de Jesus ter medo devido a se afastar de Deus, mas medo em não cumprir a sua morte sacrificial, vindo a morrer antes, não seria falta de fé do Senhor Jesus? Não dá para dizer que ele estava na sua agonia estava tão profunda ao ponto dele transpirar, né, ali o sangue,
E ali ele acreditou que poderia morrer. Mas não é que faltou fé, nada disso. Não tem sentido dizer que teria faltado fé em Jesus, né? Porque senão aí tudo cai por terra, né? Sim. Nós vamos ao rápido intervalo, voltamos pro próximo bloco. Vamos verificar se no intervalo a gente consegue demover o pastor Fabrício de não que vai ficar 3-1 o medo não, né? Aqui. é inerente ao ser humano. Vamos ao break e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. A palavra de Deus diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. A obrigação de pregar o evangelho é minha e sua. Através da vida, temos anunciado o verdadeiro evangelho de Cristo e queremos continuar promovendo o reino. Mas para isso, a sua contribuição é fundamental. Portanto, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um desafio. Seja um investidor do reino. Faça um compromisso mensal de nos ajudar a manter nossa programação no ar. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo e o meu convite é para que você faça parte deste propósito. Mande agora uma mensagem para o WhatsApp 12 99746 4433 e se torne um investidor do reino. Se torne um provedor de vidas. 12 99746 4433. Ou faça o seu Pix. doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. Deus quer te usar. Abra o seu coração e faça parte deste propósito. Se torne um investidor do reino. Que Deus te use, que Deus te honre e que Deus nos abençoe. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. O som que é tudo de bom. Vida! Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Não faça uso de medicação sem orientação médica. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo, todos os dias. Saiba mais em gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde. Governo Federal. Música boa, toca na vida. O apartamento de 3 dormitórios que a sua família sonha está no Residencial Vale das Flores, em São José. A localização é ótima. Supermercado do lado, padaria, bancos, escolas e a futura estação Centro da Juventude da Linha Verde. Oportunidade imperdível. Mensais a partir de R$ 897. Residencial Vale das Flores. Visite o decorado na Avenida Bacabal, altura do 1780, São José. Ou ligue Independência Imóveis 3937-5044. 3937-5044. Instagram da vida? @eu tô na vida. #tô seguindo. Oi, gente. Aqui é o Zé Gotinha. E vim avisar que tem mais reforço vindo aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. É mesmo, mãe. Lembrar de usar máscara, lavar as mãos, manter uma distância segura e ambientes ventilados. E atenção, se for a sua vez, vacine já. E lembre-se de tomar a segunda dose. Assim você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil Unido por uma Pátria Vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. De volta com Debates da Vida. Você ligadinho junto com a gente em 96.5, app Vida Play, vidafm.com.br e também através das nossas redes sociais. Nosso Facebook, Instagram e também canal no YouTube. Inclusive no YouTube, se você não tem a sua inscrição, faça a sua inscrição. Estamos aí rumo aos 7 mil. Falta pouco, Cláudio. Tá faltando muito pouquinho aqui, até sair, voltei, entrei de novo aqui pra ver se vai. Tá quase. Tá quase. Tá na cola aí. Hoje é aniversário da Simone, quem sabe hoje vai não, menos de 10. Menos de 10? Falta menos de 10 inscritos gente, corre aqui. lá, Então, vamos lá, entra aí, se inscreva no canal, clica no sininho. Hoje é o dia de batermos aí os 7 mil inscritos no canal Eu Tô na Vida. Tem sido muito bom. Termos os inscritos, viu, pastor Fabrício? Isso, vamos Hoje ele tá apanhando aqui, hein? É isso aí. Quem? Pastor Fabrício.
Bater os inscritos. Não nos convidados, né? Bater nos inscritos, não entendi. Ele tá com tá vermelho ali do lado. Bom, mas vamos lá. A gente vai ter agora, então, eu quero trazer a pesquisa para vocês. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui, se alguém aqui tá apoiando aí o pastor Fabrício, né? Mas vamos lá. Pesquisa, resultado agora empatou total. 50-50, 50-50. Tanto no Insta quanto no Face, 50-50. Ou seja, metade tá dizendo sim, Jesus teve medo, outra metade dizendo não, Jesus não teve medo. Vocês estão desviando o povo. Então, quer dizer, o negócio tá equilibradíssimo, tá absolutamente equilibrado aí na nossa audiência. Bom, nosso terceiro bloco agora teremos a participação do pastor Javan Ferreira, que é pastor da Igreja Batista em Bela Vista, filiado à Convenção Batista Brasileira, diretor do Instituto Docmos de Teologia, Ensino e Liderança, especializações em Teologia, Teofísica, Aconselhamento Pastoral, Psicopedagogia, Psicanálise, licenciatura em Pedagogia, Teologia e História, e ele também vai nos ajudar a fomentar o debate neste terceiro bloco. Pastor Javan, satisfação tê-lo conosco. 4 minutos, então, para o senhor fazer aí as suas considerações iniciais. Opa, obrigado pelo privilégio de estar junto com os irmãos, participando com essa rádio que tem se preocupado em abençoar o povo de Deus, né? E também os pastores aí presentes. Estou aprendendo muito com os dois, viu? Amém. Os dois e me ajudando a chegar a algumas conclusões, pastor Luciano e Fabrício. Né? Amém, a briga no bom sentido tá boa, né? Glória a Deus. Mas, isso aí. Eu quero pontuar que, na verdade, penso que toda a nossa resposta, às vezes nós fazemos muitas ilações, isso é um perigo, né? Especialmente quando vamos buscar fora do fundamento, do conteúdo que temos à mão para nosso parâmetro, em termos de fé cristã, que é a Bíblia Sagrada. E aí, por vezes, até usamos a Bíblia, não quero dizer que no caso agora específico dos pastores, né, fora de contexto, para forçarmos aquilo que entendemos ser o correto. Mas quando se trata de medo, é bom pensar que o medo, como tantos sentimentos nossos, esses sentimentos vão ter causas orgânicas, né, estruturais, que nós chamamos, que aí tem a ver com hormônios, com adrenalina, tal, com provocações do ambiente, das circunstâncias. E tem também, com o sentimento, as reações pensadas, que vão ter uma justificativa plausível, né, para dizer por que reajo assim. E penso que Jesus, ele não teve o medo no sentido, e aí eu concordo com o pastor Fabrício, ele não nasceu com esse medo, do medo peculiar à natureza caída do ser humano, né? Porque o medo você pode associar, aí não podemos admitir que Jesus tenha experimentado esse tipo de medo, né? Que é o medo como aquilo que tem a ver com insegurança, com estado de culpa, por exemplo, como houve com Adão quando foge da presença de Deus e ele declara, né, o porquê fez isso, e etc. Medo como uma resposta a uma falta de fé. Enfim, há sentimentos negativos que se enquadram bem até no escopo da ansiedade, né? Que também, tanto a ansiedade como a depressão, tem cores no sentido de orgânicas, estruturais, e tem a ver com a questão comportamental daquilo que a pessoa forjou o seu caráter e vai reagir em função disso. Então, eu penso que, do ponto de vista da natureza humana caída, Jesus realmente não teve medo em hipótese nenhuma, e a gente não pode atrelar atitudes de prudência, porque Jesus ele sabia o tempo oportuno para se entregar, como ele se deixou prender, né? E seguiu na via cruz, submetendo-se à justiça, embora injusta, né? Humana dos tribunais, e indo até a morte, como ele mesmo disse a Pedro: olha, você acha que se eu quisesse eu não chamaria aqui, né, as hostes celestiais e venceria esse exército? Rapaz, guarda a tua espada aí. Então Jesus tinha o tempo oportuno das coisas, e quando ele em algum momento fugiu, não fugiu por medo. Isso aí estava dentro do planejamento para que ele não viesse a cair na tentação, como o próprio Satanás assim o fez, e como até Pedro se deixou usar, né, querendo precipitar coisas ou querendo impedir coisas na trajetória de Jesus
como o Cristo que haveria de ser crucificado. E penso que ele teve alguns sentimentos que, por vezes, erroneamente queremos associar ao medo, de tensão, de angústia, né, de tristeza, de abatimento em função de olhar para a humanidade e ver, né, com clareza o seu sacrifício, a utilidade, uma vez pela fé de alguns, e a inutilidade, porque muitos não haveriam de crer, e também, como foi bem colocado aí, a tristeza por aquele momento que ele recebe toda a carga por conta dos nossos pecados, da separação momentânea e circunstancial do Pai, que ele também bem sabia, né? E no Getsemane, na verdade, a oração de Jesus, ele, se possível, né, sentindo a carga, o peso de todo esse caminhar da expiação, né, da propiciação pelos nossos pecados, que estava sobre ele. Se possível, afasta de mim esse caso. Ele não estava tendo medo nesse particular. Era o reconhecimento todo o peso da carga, e isso se registra até para que tenhamos consciência do alto preço pago pelos nossos pecados. Então, eu penso que é nessa linha, nesse sentido, de que o medo, do ponto de vista da natureza caída, que se associa à insegurança, à falta de fé e à culpa, Jesus jamais teve em nenhum momento. Agora, angústia, sentimentos peculiares, né, do ser humano, que ele era 100% homem, né, estava presente, sim. Jesus teve sentimentos, chorou, se entristeceu, como também, embora não registre, né, deve ter dado boas gargalhadas com seus discípulos, né, de felicidade, de conversas, quem sabe, ali do cotidiano, rindo com Pedro, com João, com todos os outros, né? Então, não sei se vou empatar, pastor Fabrício, mas é por aí. Glória a Deus. Maravilha, mas vamos Aleluia. lá então. Então a gente vai entrar agora nesse novo bloco. O pastor Javan vai ficar conosco aqui, vai nos ajudar no debate. Nós temos vídeos. Nós temos vídeos, eu ia falar que temos vídeos e áudios. Na verdade, o que nós temos agora são vídeos, né? Só vídeos. Temos. Não, tá chegando áudio aí também. Tá chegando áudio aí também. Tá chegando. Mas nós temos aqui várias perguntas, inclusive de ouvintes. Uma delas aqui, ó. Quando criança, Jesus não deve ter sentido medo em momento algum, né? Então, uma colocação feita aqui pelo Carlos Eduardo. Que se ele era uma criança, ele era um ser humano. Se ele era 100% homem, ele não teria sentido medo de forma alguma. Vamos então aos vídeos, Simone? Vamos lá. A Mauri Viana e também a Margarete Barbazzi, de São José dos Campos. E o áudio que está chegando é da Vanessa. Vamos lá? Rapaz, senhor, então, como eu disse na fala lá no YouTube, então Jesus não foi 100% homem, porque se ele não teve o sentimento do medo, né, ele pode não ter sido dominado pelo medo, né, ele não pecou, conforme a palavra que nem o pastor aí disse, mas ele sentiu medo, entendeu? É impossível ele vir ser 100% homem e não sentir medo, não sentir todas as outras coisas que nós, seres humanos, sentimos. Amém? Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Se Jesus foi 100% Deus, como é que ele poderia sentir medo? Nós entendemos que Deus não sente medo, porque ele já sabe de tudo o que vai acontecer. Eu acredito que a angústia que Jesus sentiu foi por carregar o peso do mundo, né? Todos os pecados do mundo, mas não medo. Se ele sentisse medo, ele não teria nem se entregado para ser crucificado. A paz do Senhor, que é a Vanessa de Pindamonhangaba. Eu acredito que Jesus sentiu medo, sim. Ele veio ao mundo como homem e experimentou todos os sentimentos. Não é porque a Bíblia não mencionou em determinado momento que ele não possa ter sentido medo. Eu acredito que muitos pastores têm receio de dizer que Jesus sentiu medo porque o medo está remetido à fraqueza. E aí, como explicar que Jesus foi fraco em determinado momento? Mas eu acredito, sim, que ele sentiu medo. Maravilha, opiniões aí dos nossos ouvintes. Interessante que os dois vídeos, né, o vídeo aí da Margarete e também do Amauri, eles vieram exatamente no sentido oposto. Um citou o fato de Jesus teve medo porque ele foi 100% homem. Aí a Margarete já responde, praticamente respondendo ao ouvinte, assim, falou, não, mas ele foi 100% Deus, como é que ele ia ter medo?
né? Ou seja, é exatamente o oposto, né? Então, se a gente olhar para ele como 100% homem, ele teria que ter tido medo. Se olhar para ele como 100% Deus, ele não teria tido. Mas vamos lá, então com os 4 aí na tela, o pastor Javan, ele fez uma consideração aqui interessante, logo no final da sua consideração, dizendo o seguinte, que Jesus deve ter dado boas gargalhadas, mas o texto não diz isso, pastor Javan. Segundo o pastor Fabrício, o texto não diz, nós não podemos dizer. Então, olha, já tá você aí inflamando de novo, né? Olha só, eu gostei muito do que o pastor Javan disse aqui. É importante, né, viu? Eu disse que imagino que Jesus, né, embora os textos não registrem, ele teve várias outras manifestações, como de gargalhada. Mas ele era bem-humorado. Inclusive, né? ele era bem-humorado. No caminho de Emaús lá, Jesus demonstrou. Esse é o ponto, então, pastor Javan. Então, ele deve, então a gente faz inferições. Sim. Ele deve ter dado boas gargalhadas. Por quê? Porque ele era um ser humano. Até porque ele não é ser carrancudo o tempo todo. Então, mas olha, deixa eu falar. Então, inclusive o medo, né? Ou seja, qual que é o problema de Jesus ter tido medo de atravessar a rua? Não, então, mas isso aí não. Aí que tá, o medo de atravessar a rua. Eu já classifico. Eu classifico assim, ó. É que você tá falando de medo. A diferença ele já faz na entonação. Medo é uma coisa, medo. Então, eu vou explicar na prática. Eu vou explicar na prática. No que eu entendo de medo, quem tem medo de atravessar a rua, não atravessa a rua. É isso que eu tô dizendo. Fobia. Ou às vezes nem chega a ser. Fobia, não, vamos colocar algo mais patológico não, aí. Mas aí chega a ser, ué. O camarada, porque o medo, ele paralisa. Não, então, mas aí é um trauma. Nem sempre. Claro que é. Se paralisou, já virou um trauma. Aí tem que ir pro psicólogo, tem que tratar. Sim. Hebreus 4:8 vai dizer que Jesus aprendeu a obediência. E agora? Nós vamos dizer o quê? Que Jesus era Deus obediente? Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então ele era desobediente, é isso? Então não necessariamente. Então você está afirmando que Jesus nunca teve um receio. Acho que achei a palavra. Então Jesus não teve medo, mas ele teve receio de atravessar a rua. Jesus experimentou receio, ele experimentou o medo, porém... então ele experimentou o medo. Mas isso eu já tinha falado, gente, por favor, retornem aí. Então ele experimentou o medo. Chegamos no acordo, poxa. O sentimento. Sentimento. Não, mas eu já tinha falado. A questão de experimentar não é presença só de sentimento. Então ele sentiu. É reagir. Quem experimenta sente. Então, mas esse sentir medo aqui, que eu entendi da pergunta do programa, é se Jesus, inclusive no Getsemane, ele estava ali movido de medo e teve aquelas ações. Não, mas é que ele está classificando. Não. Mas você está classificando o medo. Não, não estou classificando. Se nós pensarmos que aquilo que é novo traz medo, Jesus nunca tinha experimentado essa presença, essa não presença de Deus. Então isso é novo, claro que trouxe medo, no meu ponto de vista. Então, mas aí que tá. Mas eu acho que esse momento aí que levou Jesus a essa agonia, não medo, no Getsemane, não foi bem essa questão de separação. Era o cálice da ira de Deus. Ele ia tomar sobre si os pecados do mundo todo. Isso é uma coisa que a gente não consegue nem mensurar direito. Sim. Então é o cálice. Quando Jesus se viu diante daquilo, ele orou, se for possível, afasta de mim este cálice. Aí Hebreus vai dizer que ele orou aquele que o podia livrar. E o livrou. Da morte. E o livrou por quê? Não por conta do que ele estava com medo, por conta da sua reverência, porque Jesus coloca na mão do Pai. Então, mas é que nós voltamos pro Getsemane de novo, né? A pergunta é se Jesus sentiu medo, e não se sentiu medo no Getsemane. No que diz respeito a Getsemane, acho que já estamos chegando mais ou menos a uma conclusão de que o medo não tinha nenhuma conexão. O pastor Javan fez uma diferenciação ali. Que não o medo de morrer, mas o medo do afastamento dessa presença. Mesmo assim ainda que ele teve medo. O pastor Javan colocou bem ali, quando ele fez a diferenciação daquele medo, que é um medo inerente ao ser humano, e aquele medo que já é consequência da natureza pecaminosa, que é outra coisa, né? Que aí ele até colocou muito bem, o medo por conta de culpa, o medo por conta de dúvida, o medo por conta de falta de fé. Isso aí, então, aí piorou muito mais. Porque se eu disser que Jesus não sentiu medo, pastor Fabrício, eu não estou indo contra o fato de dizer que ele é 100% homem? Então, mas aí a gente vai voltar à questão de que eu não neguei que Jesus poderia ou era possível de ter uma experiência com este sentimento medo. O que eu estou negando é que Jesus em nenhum momento reagiu a este sentimento, como ele fez com a agonia, como ele fez
com a perturbação, por conta das situações. Então vamos lá, o pastor Fabrício é um homem à frente do tempo. O pastor Fabrício é um homem à frente do tempo. Ele já está respondendo a pergunta de um outro debate, que era Jesus, ele recuou a partir do medo? Agora, se Jesus sentiu medo, aí tudo bem. Então, aí que tá a diferença. Se Jesus porque o pastor recuasse... Nicolas entrou aqui no debate, tá? Se ele entrou no chat aí do YouTube e tá respondendo no debate aí também no YouTube. Então, põe a resposta dele aí depois, é que eu quero ouvir. Ter ciência, quero ter ciência. Tá bom. Porque ele se equivocou no comentário dele aí. Ele entendeu que medo e respeito é a mesma coisa. Não é. Então é o seguinte, agora já arrumei outra briga aqui. Porque já tá assim, ó. Jesus não espera. Não, peraí, ele pergunta, quer ver? Vamos lá. E agora que ele escreveu tanto aqui, agora o pastor Nicolas, me ajuda aí. Jesus não experimentou o medo, ele experimentou o receio. Não, aqui, ó. Qual o problema de Jesus sentir medo da morte? Isso só ressalta ainda mais a obediência dele ao Pai e o amor dele aos pecadores. Então, mas aí já está definindo que Jesus teve medo agora. Do que ele teve medo? Morte. Eu não entendo que foi medo da morte. Eu entendo que foi medo do cálice. De tudo aquilo que viria sobre ele, não morte em si. Não vejo medo da morte. Porque ele já disse que... Não diria da morte, porque aos Hebreus 5, Não, mas de qualquer forma, assim, ele não está nem afirmando que Jesus teve o medo da morte. Qual seria o problema se ele tivesse tido medo da morte? Dúvida. Até porque... Dúvida, vai contra. Contra a fé. A experiência de quase morte, ela traz medo a um ser humano comum. Vamos pensar assim. Alguém que é 100% homem. Exatamente. E Jesus era 100% então, homem? Se eu digo que Jesus era 100% homem... Claro, pastor Javan. O senhor tem que levantar a mão, falar, porque senão a gente vai embora aqui. Opa, tá. Vamos lá, pastor Javan, se una a mim. Eu penso que a grande questão, né, é quando nós colocamos o medo em apenas um aspecto, ou lançamos na conta do medo outros sentimentos que não são necessariamente medo, como, por exemplo, se angustiar, né, se entristecer. E penso que, diante desse enfrentamento, esse tipo de medo, Jesus não teve no sentido de vou morrer, né, ter medo da morte. Porque seria um elemento contraditório a quem é Jesus, sabedor da sua missão e de todo o enfrentamento e de tudo que envolveria passar pelo que passou. É algo coisa diferente. O medo, concordo, que é algo inato ao ser humano. Jesus era 100% homem, né? E o medo é necessário, sim, que o classifiquemos, né? Como aquilo que é orgânico, estrutural, movido por hormônios, que faz com que você tanto fuja quando atacado, ou mate para não morrer. Aí eu estou trazendo algo bem rasteiro, animal, né? Porque o animal, dentro do medo, ele vai ou se encolher, nada fazer, ficar inerte, e esperando ver o que vai acontecer, ou ele vai fugir, ou ele vai atacar para se defender. Isso é um medo instintual. E tem um medo aprendido, né, que desde criança nós vamos aprendendo e vamos depois tendo as noções daquilo que é verdade ou não é verdade, e isso pode se evoluir até para um quadro de ansiedade no sentido comportamental. Então tem um medo, tem a fobia, que pode evoluir para pânico, aí temos os transtornos de pânico, etc, etc. Agora, a gente olhar para Jesus, eu penso que temos que separar, sim, a questão de que da natureza pecaminosa, que ele não nasceu em pecado, ele foi concebido pelo Espírito Santo, Jesus não tem a mínima chance, aí vamos ter que forçar muito a Bíblia, né? A gente dizer que Jesus teve medo, porque o medo associado à insegurança, à culpa, à falta de fé, Jesus não teve. Jesus tinha plena consciência que nada o separaria do Pai, né, no sentido pleno da palavra. Ele sabia o que ia acontecer. É tanto que ele deixou claro que depois o templo destruído seria reconstruído, né, se referindo a ele, ao seu corpo e assim por diante. Jesus tinha consciência de ressurreição. Então como é que ele poderia ter medo da morte se tinha consciência de ressurreição? Ele tinha ciência do sofrimento, sim, e isso lhe pesava, ele angustiava e etc. Mas não esse medo que a gente, às vezes, isola e aplica só no sentido humano, condicionado à nossa insegurança por conta de não termos o controle de nada, né? Nem de nós mesmos. Não, ok, pastor Javan, mas a pergunta é o seguinte, como 100% homem, o senhor acha que ele não teve nem a possibilidade, então, de ter tido medo?
esse medo atrelado à natureza pecaminosa do homem, jamais, é inconcebível. Agora, do ponto de vista estrutural, orgânico, né, como uma criança... Hormônios, etc, né? Jesus teve hormônios. Sim. Humano comum. Sem dúvida, 100% homem, não tem como não ter tido hormônio, né? Jesus teve tudo, e a Bíblia diz que ele foi, inclusive, tentado em todas as coisas, e aí eu posso até incluir o medo, no sentido de atrelar a ele algum sentimento de insegurança, etc., mas não caiu em nada. Então, se não caiu em nada, o medo que tem a ver com o pecado, o medo que tem a ver com a insegurança, com a falta de fé, esse medo não fez parte da vida de Jesus, porque ele foi tentado em tudo. Tentado no sentido de fazer parte. Então vamos lá. Mas ele não caiu porque ele venceu a toda tentação. Interessante essa sua fala. Então, ou seja, ele foi tentado pelo medo, então ele sentiu medo. Só que ele não se entregou ao medo, seria isso? Ele exerceu domínio sobre o medo, não tenho dúvida quanto a isso. Ok, então ele sentiu. Então, ele sentiu e a partir daí dominou. Ou não? Sim. Sim, pastor Fabrício. Que a gente... O Cláudio. Sim, pastor. O Cláudio está mais provocativo do que nunca, né? Ele quer pôr pastor, você não sabe de nada, pastor Armando. O negócio aqui é feio. Tá doido. Mas por aí, Cláudio. Como ser humano, tudo estava presente à porta, mas Jesus não abriu a porta para nenhuma tentação vencê-lo, né? Sabe uma coisa interessante? Mas eu acho contraditório dizer que ele não teve medo. Quando a gente vai lá em Mateus capítulo 14, que eu já falei aqui, quando Pedro anda sobre as águas... Jesus vai lidar com o medo de Pedro, e Jesus vai falar algo que já ajuda muito aqui, pelo menos no entendimento que eu estou tentando trazer. Pedro anda sobre as águas, ele sente o vento, e Mateus, na sua narrativa, vai dizer que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Versículo 30. No versículo 31... Aí a narrativa de Mateus vai dizer que Jesus, então, né, puxa Pedro e não vai falar para Pedro por que você temeu, vai falar para Pedro por que você duvidou. Então nós temos aqui uma ideia que é fundamental dentro disso que eu estou trazendo, que a dúvida precede medo. Só que Jesus é autor e consumador da fé. Como é que eu vou dizer Jesus teve medo? E a dúvida é pecado, né? Então esse é um sentimento que não poderia ter Jesus. Mas a gente vai encontrar outros textos que Jesus falou, não temas, creia somente. Exatamente. E eu não consigo relacionar com a mesma situação, por exemplo, de Pedro, que estava caminhando e no momento... Mas foi um medo, foi um sentimento presente em Pedro que levou ele a um naufrágio. Então é exatamente isso que Jesus não teve. Como é que o autor e consumador da fé poderia ter um estado de dúvida? Então, pastor, mas eu não poderia dizer assim, então, olha, então Jesus não teve nenhum medo, Jesus não sentiu medo no que diz respeito à sua missão, ao seu chamado. Então, é que agora, aí... No decorrer da sua história como sendo humano, ele tenha sentido os medos comuns, os medos normais de um ser humano? Os medos naturais, porém não aqueles que são consequência dessa natureza caída. Sim. Que aí entra, inclusive, o pastor Javan, que eu até já concordei com ele aqui. Então, por conta de culpa, por conta de dúvida, e por conta de incerteza, de insegurança, coisas que Jesus não possuía mesmo. Não possuía. Agora, os medos naturais, aquela reação química, uma cobra. Ah, não tem medo de cobra, não. Não, isso pode ter acontecido. Porque então sim, então Jesus sentiu medo. Não, então, tudo, eu sabia que você ia chegar aí. Então Jesus sentiu medo. Sentiu. Se ele foi 100% homem... Sim, gente, então, eu não estou negando aqui a presença do sentimento. Existem as reações naturais. Sim, naturais do ser humano. Mas não esse medo que quando a gente fala, então Jesus teve medo. Aí, essa afirmação... Você muda até a entonação, né? Essa afirmação já traz assim um monte de ideias. Que então Jesus foi como nós, no que diz respeito a medo como eu tenho, como você tem? Não. Esse medo que nos impede, que nos faz correr, que nos faz fugir... Você não vê Jesus fugindo de medo? Aliás, eu pergunto para você, caro ouvinte, caro telespectador, você que está aí nos acompanhando ao longo de todo... Você, se soubesse que Jesus fugiu de medo, como é que você ficaria? Como o senhor ficaria, pastor Luciano? Haveria algum problema? Então, nós encontramos alguns textos de Jesus saindo por aqui, indo por lá. Estratégica. Então, eu não vi. Mas não medo. Mas medo do quê?
Medo de nada. Nenhum medo. Não medo de nada. Pera aí, eu tenho que cumprir o meu chamado. Se esse cara não me apedrejar aqui, eu não vou morrer a morte de cruz. Então eu vou sair fora. Mas Jesus nem pensava nisso, porque como já foi mencionado aqui, Jesus quando disse a Pedro, Senhor, guarda a espada, rapaz, você acha que se eu precisasse de algum socorro humano, eu não ia aqui chamar e viriam muitas legiões de anjos me ajudar? Não é isso não. Jesus escapa entre os judeus porque foi a estratégia, mostrando que ele não era aquele assim, ó, se eu bater palma aqui, fica todo mundo congelado. Na estátua, aí ficou todo mundo congelado. Nada, Jesus, ele se submeteu a tudo isso aí. Pastor Javan, vamos ouvir o pastor Javan então? Pastor, vamos fazer o seguinte, eu já vou lhe dar 2 minutos então, para o senhor fazer o seu fechamento, a sua conclusão. Tá ok. O assunto tá bom, hein, rapaz? Tá ardendo. Tá indo. A gente tem que ter cuidado, né? Espero sair com vida aqui hoje. Algumas premissas, né? Por exemplo, o medo se atribui muito, e parabéns à colocação do pastor Fabrício, a questão da covardia. Se formos por essa premissa, vamos entender o quê? Todo medroso é covarde. Jesus teve medo, logo foi covarde. Veja que premissa perigosa. Né? Por isso que é importante termos clareza daquilo que é medo e daquilo que não é medo, o medo atribuído ao pecado, o medo da natureza própria humana. E essas saídas de Jesus tinha plena consciência do que estava fazendo. Não nos enganemos, tá? As saídas estratégicas e etc, para que ele não fosse pego e preso e morto em hora errada e de forma errada. Jesus tinha consciência da sua missão e tudo que a envolveria. E penso que a gente tem que ter essa clareza. Ele era 100% Deus e 100% homem, e ele sabia que ele não deixaria de existir, por isso que ele enfrentaria a morte sem reserva, sem dificuldade. Então ele não teve medo da morte em si, mas se angustiou, se entristeceu, etc. Que a gente tem que ter clareza, então, do que é o medo, né? O inato e o medo, que tem uma série de conjuntos que envolve a questão do caráter e até o comprometimento da própria fé, que não era o caso de Jesus, como foi bem colocado aí na situação de Pedro, um ser humano com medo de morrer, e acaba se afundando, né? E isso por falta de sua plena confiança em Jesus Cristo. Mas penso que no final fica claro que Jesus tinha natureza humana e foi provocado em todo o sentimento, mas ele, comprometido com a sua missão, com a sua obra, por amor de nós, ele venceu a tudo e a todos, né? E foi ao Calvário e venceu a morte, ressurreto, está à direita do Pai, intercedendo por nós, para que a gente lance sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Nós sem ele nada podemos, mas com ele tudo podemos, e louvado seja o Senhor. Amém. Por isso. Obrigado, Cláudio, pastores, e Luciano. Um abraço, pastor. Fabrício. Eu cresci, aprendi muito com os irmãos nesse debate, espero que os ouvintes também. Nossa, maravilha, querido. Obrigado pastor. Pela sua participação. As suas mídias sociais, pastor. Opa, Javan, @Javan no Instagram, parafraseando o pastor Javan Ferreira no Facebook, a página da Igreja Batista em Bela Vista, oficial no YouTube, também no Facebook e no Insta, e ali a gente posta, né, algumas contribuições, conteúdos para encorajamento, orientação à vida cristã com base na palavra de Deus, que deve ser a nossa única regra de fé e prática neste mundo tão cheio de falsos ensinos, né? Obrigado. Maravilha, querido, que Deus lhe abençoe. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já para o último bloco do nosso debate. O debate da vida volta daqui a pouco. A Vida sempre lançou tendências. Foi a primeira rádio no Brasil a usar o WhatsApp para atender você, ouvinte. Foi a primeira rádio no Brasil que produziu e transmitiu uma live em alta resolução com Thales e Fernandinho em 2015. Ninguém falava em live naquela época. O tempo passou e a vida continua inovando. Chegou o Vida Lovers. Pra quem é apaixonado pela vida e quer um estilo diferente. Siga no Instagram pra ficar por dentro das novidades. @use.vidalovers. E se tem vida, tem que ter novidade. Sintoniza aí. É tudo de bom.
96.5. Vida FM. Quero te fazer feliz, quero te fazer sorrir. Desertos não duram para sempre, o fim do sofrimento tem hora marcada. A vida toca mais. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Vida FM. Vida. Oh, você acredita que o cara reclamou porque eu mandei o produto numa caixa de sapato? Não, mano, você não fez isso. Ah, rapaz, o que importa é o conteúdo, eu tenho que economizar, rapaz. Você tá maluco? A embalagem é o seu cartão de visitas. É mesmo? Claro que é. Mas então eu não posso usar mais caixa de sapato? Pô, rapaz, se liga. Você conhece a melhor embalagem? Os caras têm de tudo em embalagens, cara. Eu só faço as minhas embalagens com eles, cara. Acesse agora a melhoремbalagem.com.br ou manda um zap pro 11 97043 4571. A melhor embalagem. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta, em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. De volta com o Debates da Vida, o bate-papo continua aqui fora do ar. É isso aí, não para. O ouvinte deu até uma ouvidinha assim. Ouviu? Ouviu. Ó. Mas vamos lá, ó, nós temos aqui então, vamos lá, quem aqui são a pesquisa agora, né? Eu tenho que ir pra pesquisa. Então, indo pra pesquisa, 58 a 42, então 58, aumentou o número daqueles que dizem que sim, que Jesus sentiu medo. Então, de 43 no início, pulou agora pra 58, e o não de 47, de 57 cai pra 42. No Instagram, o pessoal do YouTube não tá indo lá votar, então estamos mantendo o mesmo número, 50 a 50. 50% dizendo que sim, que Jesus sentiu medo, e 50% dizendo que não. A participação de vocês é muito importante para nós, então se você puder ir lá e votar, tá tudo certo. Inclusive temos aqui no YouTube a participação do pastor Nicolas, dizendo assim: Pastor Fabrício, não dá para misturar versículos só porque tem a palavra medo. Cada contexto traz um sentido particular, não se faz exegese assim. Tá, e que exegese você está fazendo com o versículo que está falando medo? Porque em relação a Deus, 1 Timóteo 1,7, o texto vai dizer que Deus não nos deu espírito de medo. 1 João 4,18 vai dizer que no amor não tem medo. E há muitas referências, centenas, dizendo que Deus está dizendo não temas. E ao mesmo tempo a gente vai entender que Deus quer que eu tenha medo dele? Não. Deus quer que eu tenha respeito por ele. Temor neste sentido, não pavor, não horror de Deus. Bom, Dr. Benê Amorim, do ponto de vista neurocientífico, uma região no cérebro chamada amígdala cerebral é a parte responsável pelo medo em nós seres humanos. Se Jesus Cristo veio como homem, ele deve certamente ter sentido medo. Boa. No que diz respeito a esse medo que é inerente, natural, como reação química, ok. Então Jesus sentiu medo. Então, aí lá vem você. Aí lá vem. Medo ele sentiu, mas medo. Jesus conheceu, experimentou o sentimento, mas experimentou o sentimento de medo igual. Por que eu não digo que Jesus sentiu medo? Porque aí eu vou ter que dizer que Jesus, por conta de medo, reagiu por conta dessa presença que o movimentava ou motivava. Isso não digo.
Maravilha. Vídeos e áudios, Simone, pra gente vir aqui pro nosso momento hashtag. Vamos lá, o vídeo do Alexandre Salgueiro, o Negão, de São José dos Campos. O áudio do William Souza, de São José. Também o pastor Edson Boaventura. Vamos aos vídeos primeiro. Ao vídeo. Bom dia a todos aí. Aqui que eu falo do Alexandre, o Negão. E não vejo problema nenhum, enquanto ele foi homem, de ter medo. Mas temos que aprender uma coisa: se ele teve medo, ele enfrentou, ele confiou em Deus. É o que nós devemos fazer, gente. Não tem nenhum problema se ele teve medo, não. Abraço. Olá, bom dia a todos. Aqui é o William Souza, São José dos Campos. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus é amor. Então, o único momento que Jesus não chama Deus de Pai foi na cruz, porque por causa do pecado que faz separação entre nós e Deus, e o nosso pecado estava sobre ele lá. Acho que é o único momento, creio eu, que ele possa ter tido medo foi nesse momento. Obrigado. Bom dia pastor Cláudio, bom dia aos pastores, a paz a todos. O que nós precisamos considerar nesse debate é que o medo, ele é um sentimento advindo do pecado. Só o homem, depois do pecado, passou a sentir medo. Então Jesus, por não ter pecado, ele, portanto, não podia sentir medo. Um abraço a todos, bom debate. Bom, maravilha. A opinião, então, é dos nossos ouvintes. O pastor Edson, inclusive, é um dos nossos debatedores. O William Souza, também de São José dos Campos. E o Alexandre, o Negão, participando conosco. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vamos, então, Simone, ao nosso momento hashtag. Momento hashtag no debate da vida. Bom, no nosso momento hashtag de hoje, as palavras são conectadas a Jesus sentiu medo, e são as palavras citadas pelos internautas. Começa com o pastor Fabrício, o pastor Luciano na sequência. É uma espécie de um ping-pong, um bate-bola, portanto, respostas práticas e rápidas, se há conexão com o tema, ou seja, se o entendimento do internauta está conectado com o tema Jesus sentiu medo. Primeira hashtag, temer. Temer, no que diz respeito à pessoa de Jesus, não. Temer no sentido de medo, não. Pastor, reverência, sim. Não vejo relação. Ok, segunda palavra, ungido. Ungido? Não vejo. Também não vi conexão, não? Pastor Luciano, também não? Então vamos para a próxima. Agonia. Agonia, no que diz respeito, por conta de medo, não. Agonia por conta de sofrimento. Ok, pastor Luciano? Eu acho que a pessoa relacionou por conta do texto que nós citamos bastante aqui, Lucas 22. Então eu acredito que tem relação, sim. Maravilha. E a última hashtag, confiança. Confiança no que você... Não, acho que falta de confiança, né? No meu entendimento. Medo. Ok. Falta de confiança. Não vejo com relação. Não vê conexão também. Eu também não vi com muitas conexões aqui com o tema de hoje. Mas vamos lá, vamos à nossa dica cultural. Os nossos convidados vão dar para você a dica de leituras, de filmes ou qualquer outra coisa para que vocês possam assimilar melhor o assunto, e também já vão aproveitar e trazer a consideração final de cada um deles, ok? Dica cultural. Debate da vida. Dica cultural. Começo então pelo pastor Luciano. Pastor Luciano, até 2 minutos para suas considerações finais, dica cultural, dados de contato, fique à vontade. Bom, como dica cultural, eu quero deixar uma obra do psiquiatra Raymond Moody. Ele fala acerca dessa experiência de quase morte. É uma obra de 1975. Ele fala sobre essa experiência de quase morte, e quando a pessoa ela se aproxima e tem essa convicção da morte, ela sente esse medo. Então, talvez seja uma obra que ajude. Eu lembro nas minhas aulas de bioética que nós estudamos esta obra. Talvez ajude a entender um pouquinho mais acerca desse medo que é do homem, inerente ao homem. E como consideração final, eu quero dizer que, no meu ponto de vista, não existe problema algum falar que Jesus teve medo, teve receio, até porque o texto de Lucas 22, que nós trabalhamos bastante, mostra essa profunda angústia, essa agonia que ele sentiu ali no Getsemane. E eu acho que o texto que me deixa mais claro disso é o texto aos Hebreus, capítulo 4, que fala que ele experimentou tudo aquilo que o ser humano experimenta.
porém não pecou. Então eu acredito que não vejo como pecado a pessoa sentir medo, eu vejo como algo simplesmente inerente ao homem. Acredito que Jesus seja 100%, foi 100% homem, então sendo assim, não vejo problema algum em acreditar nisso. Tá certo? As minhas mídias sociais para falar comigo, eu estou no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Você me encontra Luciano Escala, lembrando que Escala é ESCALA. Precisando de ajuda com dependência química, eu sou responsável por uma casa de operação. Pode entrar em contato comigo. Maravilha, pastor. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, pastor Fabrício também terá os mesmos 2 minutos para fazer a sua consideração final, dica cultural e também os seus dados de contato. Ok. Bom, a minha dica cultural é o meu próprio livro aqui, que eu falo muito sobre medo. Muito prazer, sou você. Aliás, com autoria com o nosso amigo pastor Jamierson. Um best-seller, viu, meu irmão? Não perca essa oportunidade. Mas é uma benção, eu falo muito aqui de medo sobre isso aqui. Bom, no que diz respeito ao assunto de hoje, eu continuo batendo na mesma tecla. Não nego que Jesus tenha tido experiência com esse sentimento, mas nego que Jesus, por conta desse sentimento, agiu sob a influência do medo. Isso eu não acredito. Uma vez que, se isso tivesse acontecido, Jesus teria ido contra a própria realidade que diz respeito à sua pessoa, né? Que ele é sendo o autor e consumador da fé. Então Jesus não teve medo, por isso que nenhum texto traz este termo. Aliás, quando você lê os evangelhos, quando você lê as escrituras, você não percebe em nenhum momento essa característica, não é visível a característica, né? O traço medo na pessoa de Jesus. Pelo contrário, Jesus sempre foi uma pessoa moderada, ousada, serena, verdadeiro, mas medo jamais, nunca houve na pessoa de Jesus. E nenhum texto bíblico vai dizer isso. Então, repetindo, você tem agonia, você tem sofrimento, você tem tristeza, está angustiado, porém medo jamais. Eu estou aí em todas as redes sociais, né, no Instagram, Facebook, YouTube, com Fabrício T. Costa. E você pode me encontrar lá, me segue e com certeza Deus vai te abençoar também muito. Maravilha, pastor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, nós temos aqui várias considerações ainda de ouvintes. O Joseval, sim, Jesus sentiu medo, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, ou ele não foi 100% homem? Rosângela Nascimento, por mais que Jesus era 100% homem, Deus jamais iria mandar o filho dele com um sentimento de medo. Deus é perfeito, Jesus não sentiu medo. Aulas de marcenaria, faz tempo que vocês não participam. Aulas de marcenaria, o medo é um sistema de defesa nosso. Já nascemos com ele. A coragem é o domínio sobre o medo. Temos também aqui o Josué Silva dizendo o seguinte: o fato de ter medo não é falta de fé. Jesus pediu para não passar pela morte de cruz, mesmo sabendo que nasceu para isso. O problema é querer santificar a natureza humana, que é decaída naturalmente pela queda de Adão. Sidney Santos, a reação ao medo, enfrentar ou não tira o sentimento de medo. Sentimento vem e não podemos deixar de tê-lo. Pastor Rodrigo Vergel, São José dos Campos, não acredito que medo sempre está relacionado à falta de fé. Rafael Moreno não teve medo, pois o medo vem pelo que eu não conheço. Vou atravessar um lago, terei medo se eu souber que lá há um crocodilo, mas se eu não souber, terei medo de quê? Marcelo de Jacareí, Jesus veio na condição de homem e como homem, assim como nós, mesmo com toda a certeza que temos que vamos morar no céu e que a morte é esperar em Cristo, ainda assim a nossa carne sente medo e pavor na possível dor da morte. Ter medo não significa não ter fé. Pergunta para o cristão mais cheio de fé se ele quer morrer. E o pastor Jeremias de Jacareí, eu fico muito feliz com a participação dos pastores, diz assim: Jesus teve medo sim, porém medo não quer dizer fracasso ou estar sem fé. Medo
é um bom sensor de segurança que inibe o homem de cometer o erro. Bom, vamos lá, pessoal. Falando sobre o tema de hoje, o tema é Jesus sentiu medo. E no fundo, analisando aqui todas as observações feitas pelos nossos convidados, eu creio que no fundo, a gente mais ou menos defende a mesma coisa, mas com uma forma diferente de se falar. Porque em momento algum o pastor Fabrício afirmou que Jesus não sentiu, não teve esta condição humana do medo. O que o pastor Fabrício colocou em todo o tempo é que o medo que trava, o medo que causa dúvida, o medo que causa pavor, isso não tem como fazer parte do Cristo que nós servimos. Porque se isso fez parte dele ao ponto de ele cair, ao ponto de ele pecar, ao ponto de ele errar, então ele não seria 100% Deus. Só que nós também temos a máxima de que Jesus ele é 100% homem, né? Ou seja, Jesus ele era 100% Deus, mas 100% homem. E sendo 100% homem, ele teria passado por tudo aquilo que nós passamos, por todas as possibilidades, inclusive a possibilidade do pecado, a possibilidade do erro. Tanto que quando Jesus ele inicia o seu ministério, a primeira coisa que acontece depois do batismo é ele ser levado ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo, para ser tentado. Então ele foi tentado por Satanás, ele foi ao deserto, quem levou ele foi o próprio Espírito Santo. Então ele teria que passar por tudo que nós passamos, até para que seja válido o texto que diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então se Jesus, ele veio no mundo, ele venceu o mundo, como é que ele vai ser referencial para nós se ele não passou por tudo que nós passamos? Então eu creio sim que Jesus, então a pergunta aqui é se Jesus sentiu medo. Eu até busquei aqui qual é o significado da palavra sentimento. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, porque eu abri tanta tela que eu já não sei mais nem onde está, né? Mas vamos lá, eu vou achar rapidinho aqui, ó. Sentimento ou sentir, ter a sensação, perceber por meio de sentidos, ter a capacidade de percepção, consciência, sensibilidade, apresentar-se em determinada condição de forma física, mental ou espiritual, ser sensível, deixar-se impressionar. Então eu acredito que Jesus, ele foi sensível, até porque ele veio com todas as características. Jesus sentiu fome? Sentiu, porque é uma característica humana. Jesus sentiu frio? Sentiu, é uma característica humana. Isso faz parte da nossa estrutura corporal. No que diz respeito a sentimentos, os sentimentos são sentidos aonde? São sentidos na nossa mente, aqui dentro, na cabeça. Então a gente vai ter a razão, a gente vai ter a emoção. Então todos estes sentimentos humanos, Jesus passou por eles. Mas eu acho que a grande diferença está entre o medo, entre sentir medo, porque, repito, sentir é um sentimento, e ser medroso. Ser medroso aí já é um estado de espírito. É a pessoa ser medrosa. Ser medroso é ser cheio de medo. Então, ser cheio de medo, Jesus foi? Não, Jesus venceu todos os desafios. Tudo que nós passamos, ele passou, foi tentado, ele passou pela questão aí do medo, mas ele não foi vencido por nenhuma delas, ao ponto de dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O que significa? Olha, eu passei por tudo que vocês passaram, e se eu passei e venci, vocês também podem vencer. Mas ele era o Cristo, o Filho de Deus, é óbvio que ele ia vencer? Não, óbvio não. Ele veio para cá com a possibilidade, mas esta possibilidade significa que ele iria cair? Não, tanto que ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje estamos aqui prontos para morar e herdar uma vida que mana leite e mel. Então eu também não tenho problema em acreditar que Jesus tenha sentido medo, ele tenha passado por esse sentimento. Agora, ele foi vencido pelo medo? Não, ele não foi vencido pelo medo. Então, por que eu disse que de certa forma todos concordam? Porque eu concordo com o posicionamento do pastor Fabrício, também do pastor Javan, de que este medo paralisante Jesus não sentiu. Ele nunca foi paralisado pelo medo. Agora, eu também concordo com o pastor Luciano Scala. O sentimento do medo, esse sentimento humano, que é o até levar ao se precaver do perigo, eu acredito que Jesus ele teve, tanto que ele se precaveu, ele foi lá, ele fugiu, ele caminhou para um lado, ele caminhou para o outro, porque, peraí, isso aqui não é para mim. E isso deu nele essa proteção. Porque se ele não tivesse passado por esse medo, ele teria feito o que o pastor Fabrício falou, como que é? Para tudo, como que é a palavra mágica? O senhor usou de uma brincadeira, né? Estátua. Estátua, né? Brincaria de estátua e todo mundo pararia na hora. Então Jesus não fez isso. O que ele fez? Ele agiu como um ser humano. Opa, estou na iminência de ser apedrejado?
peraí, eu saio, proteção, eu saio, vou embora, porque eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho um chamado a cumprir, e assim eu vou fazer, ok? Feito então as nossas considerações finais, vamos à nossa Word Cloud, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. O resultado final aumentou aí o número das pessoas que acreditam que sim, que Jesus sentiu medo, de 43 foi para 59 e de 57 caiu para 41 o número dos que dizem não. Então a maioria da audiência agora diz que sim, Jesus sentiu medo. E no Instagram ficou igual, porque ninguém votou. Durante o programa o pessoal ficou no YouTube, gostaram ali do chat, todo mundo ficou ali discutindo e a gente acabou não chegando à conclusão do total aí do Instagram e nem do total do YouTube no que diz respeito à enquete propriamente dita. No que diz respeito ao Word Cloud, são as palavras mais citadas pelo ouvinte. A mais citada foi homem, ou seja, a humanidade de Jesus. A segunda, sentimentos, e a terceira, morte. Foram as palavras retiradas das considerações feitas pelos nossos ouvintes, ok? Agradeço a todos pela audiência. Pastor Fabrício. Eu que agradeço, uma honra apanhar aqui sempre. Pastor Luciano. Exagera, pastor. Pastor Luciano, abração. Prazer, passter. Deus abençoe. Obrigado, pastor Cláudio, pelo convite. Todos os ouvintes. Obrigado. Ele estava com medo da minha consideração final, mas no final da história nós concordamos em tudo. Né? Nós praticamente concordamos em tudo aí. O pastor Fabrício, ele escalonou o medo e eu, de certa forma, concordo com isso. E é verdade. Esse medo apavorante Jesus não teve. Amém. Maravilha? Deus abençoe vocês. Simone Rodrigues, mais uma vez. Parabéns pelos 25 não, 27, né? Pelos 27, que Deus te abençoe e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. A palavra de Deus diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação.